E hoje recebendo aqui Antônio Cláudio Bonturim, aqui nos estúdios do nosso Farol, que vem lá da tribuna. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Beto. Um bom dia, um grande abraço. De volta aqui novamente, né? Depois de 4 dias de descanso, recarregando as baterias, né? Difícil isso, né? Difícil, né? Difícil. Nós conseguimos fazer edição aí num tempo recorde, uma edição, aliás, bastante interessante, né? E pelo menos eu consegui descansar. Fiz uma rápida viagem lá para minha terra natal, São Pedro, fiquei 4 dias lá. Fui até uma praça onde os aposentados se reúnem para jogar truco. Olha só. Sentei, fiquei a tarde toda lá, aproveitei bastante, viu? Engraçado quando a gente tem essa oportunidade, como a noção de tempo muda, né? Eu também vivi também uns momentos de descanso, você olha para o relógio, e daqui a pouco você olha de novo, né? Você pensa, nossa, sei lá, que não tem que fazer nada, você tem que ficar quieto, descansar, pensar na vida. Aí não passa o tempo. Aí né? o tempo não passa. Aqui a gente tem uma correria tão grande, uma loucura, uma dinâmica diferente, que o tempo vai embora, né? A hora que a gente percebe, nós já estamos no final do dia. Né? Então, Exato. É bom isso de vez em quando, é bom aproveitar, viu, Beto? Bom, Cláudio, 2 semanas aí para as eleições, o assunto será esse nos próximos dias. Daqui para frente, sim, Beto. Daqui para frente nós teremos as 2 últimas semanas aí de campanha política, né? No dia 30 encerra-se a propaganda nos meios de comunicação impressa, né? E lembrando que nós vamos circular a tribuna no dia 30, né? E não no dia 1º, que é o sábado, devido a essa questão legal, essa questão obrigatória do próprio TSE, da legislação eleitoral, né? Então, nós estamos aí há 2 semanas, estamos numa situação difícil de saber como que vai acontecer essas eleições. Eu entendi o comentário do Ricardo Galzerano sobre a questão dos institutos, né? Na realidade, os institutos eles têm metodologias diferentes, mas não é para dar essa diferença que está dando no caso de que o Bolsonaro está 13 pontos à frente, outro que o Bolsonaro está 6, outro que o Lula ganha no primeiro turno. A tendência, pelo que a gente está vendo nos principais institutos, que são o Quest, o IPEC, que é o antigo IBOP do Montenegro, né? E o Datafolha, é que há a possibilidade de a eleição ser encerrada no primeiro turno. Política é complicado, política é tão dinâmico, é uma ciência tão dinâmica, e a política eleitoral é tão diferente das outras ciências, né? Que a gente não sabe. Nós tivemos exemplos assim fascinantes de mudança no dia da eleição, né? Acho que você se lembra da Luiza Erundina contra o Paulo Maluf em São Paulo, né? Na pesquisa de boca de urna, que era permitida ainda, Isso. o Maluf estava, acho que 10 pontos à frente. Quando encerrou a eleição e foram apurados os votos, a Erundina ganhou. Nós tivemos um outro exemplo, que foi a eleição para a prefeitura também, com outros 2 candidatos, Jânio Quadros E Fernando Henrique. Exatamente. Fernando Henrique chegou a sentar na cadeira, né, de prefeito, e quem ganhou a eleição foi o Jânio, que depois, numa atitude que ficou muito conhecida, né, foi desinfetar a cadeira da prefeitura com bom ar lá, para poder sentar na cadeira. Então, a gente está nessa toada agora, temos que ver os últimos preparativos das eleições, as últimas propagandas, o que vai não contar, o que não vai influenciar no voto, mas eu tenho a impressão, Beto, que os votos já estão consolidados. Nós não teremos mudança nos 2 primeiros lugares, com certeza. Eu acredito que o segundo turno deva acontecer, será entre o Bolsonaro e o Lula.
os outros candidatos não têm como virar pela distância que estão em termos de pontuação. Embora, como eu disse, há possibilidade de mudança até o dia da eleição. Mas é muito difícil. Eu acredito que a polarização ou a disputa que está havendo entre os dois realmente vai se manter até o final, e nós teremos uma eleição bastante diferente, inclusive daquela de 2018, né? Esperando agora só chegar no dia 2 de outubro, daqui a 2 domingos, né? Daqui a 2 domingos, para a gente ver o que vai dar nessas eleições. Nos outros cargos, para deputado, senador, deputado federal, estadual e distrital, a gente sabe que é um turno só. Limeira está com 9 candidatos concorrendo com domicílio eleitoral aqui em Limeira, né? E para governador a gente sabe que a maioria dos estados terão segundo turno. Um dos estados que parece que não haverá segundo turno é Minas Gerais. Mas os demais, todos eles... Lá está enorme a diferença. Lá a diferença está muito grande. Tá. Muito difícil, porque os outros candidatos que estão atrás do Calil não conseguem pontuação suficiente para somar ao percentual dele e não permitir os 51% do Romeu Zema. Do Zema, a diferença está brutal. Agora, o Cláudio, você que, assim como eu, acompanhou no passado, hoje a gente acompanha, mas talvez não com tanta assiduidade como no passado, aquelas corridas memoráveis do Ayrton Senna. Corrida de Fórmula 1 é aquele negócio, né? Vão chegando aí as últimas voltas, mas principalmente a última volta, eu me lembro das narrações, olha, na ponta dos dedos agora, na ponta dos dedos e tal, e às vezes alguma coisa acontecia na última volta. Cláudio, 15 dias das eleições. Eu estava me lembrando, sabe do quê? De uma apelação feita pelo Fernando Collor em cima do Lula, expondo uma filha fora do casamento, um negócio absolutamente ridículo. Você lembra desse episódio? Lembro. Como se isso fosse mudar a história da eleição e tal. Bom, pensando nessas atitudes extremas, você acredita que alguma coisa possa acontecer nesses próximos 15 dias? Lembrando que, muitas vezes, pode ser um efeito bumerangue, né? Quem quer demais pode ter o efeito contrário contra essa medida. O que você acha? Sim, olha, Beto, depois dessa história do Collor, né, com a filha dele lá, com aquela mulher do Lula, né, a Lurian, se não me engano, era o nome dela, né, o pessoal começou a tratar como bala de prata. Exato. Que é aquela bala que mata o lobisomem, né? Começou a tratar como bala de prata. Eu não vejo, se até agora não teve nada em relação a nenhum dos candidatos, eu não vejo a possibilidade de aparecer alguma coisa nesse sentido, a não ser que um deles tenha algum problema judicial. Porque se a gente levar em consideração, nem aquela história dos imóveis, lá da compra dos imóveis com dinheiro vivo, né? Me parece que atingiu ao Bolsonaro. Então eu não vejo essa situação, assim como não vejo também uma possibilidade de uma bala de prata. Nós tivemos com a Dilma a mesma situação, com aquela secretária de gabinete dela. Nós tivemos uma com o Serra, se eu não me engano, acho que foi o Serra, com aquele Paulo Preto, aquele engenheiro que apareceu lá, que foi uma, né? Do PSDB. Do PSDB, né? Então, e não surtiram um efeito. Eu acredito que que esses subterfúgios já não surtem mais o efeito desejado. Então, pode até surtir um efeito, como você disse, contrário, atingir quem provoca. Exato. Mas, assim, não tenho conhecimento de que alguma coisa possa atingir ou um ou outro candidato. O que tinha que atingir já atingiu e não sei, não sabemos, né? A gente nunca sabe o que está por trás dos bastidores, né? Não, e mesmo que acontecesse, né, Cláudio? Porque, assim, o que de errado se sabe sobre o Lula, acho que não tem muito a acrescentar. Vale também
para o Bolsonaro. Sim, né? sim. Como você lembrou, a compra dos imóveis, o Ministério da Educação, não sei o que tal. E o Lula, questão da corrupção, os presos, isso, aquilo. Eu acho que teria que ser algo extremamente assim, inédito, né? Extremamente forte, significativo para abalar essa consolidação dos votos que já estão definidos em um e em outro. Sim, mesmo porque a gente percebe que há uma movimentação do setor evangélico em direção ao Lula também. Uhum. Então, ele está equilibrando essa disputa. Esse discurso parece que do Bolsonaro em termos de família, lei anti-aborto, aquela coisa toda, e mesmo porque também me parece que ninguém é favorável ao aborto por uma simples questão de ser favorável. É uma questão de saúde pública que cada caso deve ser discutido, a gente sabe disso, né? Como acontece nos outros países também, né? Mas a gente percebe que nenhum desses efeitos, nenhuma dessas situações, elas surtiram efeito nas duas campanhas. Então, eu acredito que nós teremos um discurso mais forte, mais pesado, mas que não possa causar interferência justamente nas candidaturas. Acredito que seja assim, pelo que a gente está percebendo, e 15 dias é um tempo suficiente para acontecer alguma coisa, mas é difícil a gente fazer um prognóstico, né? Justamente devido aos exemplos que nós citamos aqui e que nós já temos de conhecimento de muito tempo, né? Uhum. Então, eu acho que nós estamos encaminhando aí para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e acredito que se houver esse segundo turno, como eu acho que vai acontecer, aí sim a situação vai ficar mais quente. Uhum. Aí vai pegar fogo, com certeza. Porque aí terá mais a tal da de publicidade. Exato. Né? É a tal da outra eleição, né, Cláudio? É outra eleição, exatamente. Eu concordo com isso também. É outra eleição, porque aí é um plebiscito, né? Aí é um plebiscito. Aí Plebiscito. É esse ou aquele? Sim e não. Ou você referendo ao atual governo ou você quer um outro. Exatamente. É simples assim. Tá bom. Cláudio, semana apenas começando, retomando o trabalho, retomando o nosso dia a dia na tribuna, aqui também no Farol. Muito obrigado aí mais uma vez pela contribuição. Excelente semana. Excelente semana a todos. De volta aqui ao Farol novamente, depois do aniversário de Limeira. Um grande abraço e uma ótima segunda-feira. Parabéns pela edição. Está belíssima realmente. Tá bonita mesmo. Muito conteúdo. Vale a pena.